Olá amigos, estamos aqui mais uma vez após um período relativamente longo, de pouco mais de 1 ano e meio, no Centro de Treinamento Motociclístico do MyWay MS, para gravar mais um vídeo para vocês sobre a movimentação da moto. Eu fiz isso com uma XRE 300, uma moto leve de 140 quilos e se eu não me engano, no dia 27 de julho de 2023, o último vídeo que eu fiz foi em agosto de 2023, que depois eu operei o joelho, coloquei uma prótese completa, tive que operar também de catarata, e aí ficou suspenso, né? Ficou suspensa essa minha atividade. E eu já voltei há algum tempo, mas só agora realmente tive tempo livre para gravar este vídeo para vocês. Então nós vamos fazer agora aqui a mesma coisa que nós fizemos com a XRE 300, só que agora com uma moto bem maior, bem mais pesada. É uma Electra Glide Ultra Limited da Harley Davidson, que pesa em ordem de marcha aproximadamente 420 quilos. E vocês vão ver que os procedimentos vão ser exatamente os mesmos que nós fizemos com a XRE, né? É claro, com um pouco mais de cuidado, e vamos ter que fazer um pouquinho mais de força, né? Porque a diferença de peso é bem maior, tá? Mas os procedimentos são os mesmos. Então eu vou dar menos explicações agora do que eu dei no outro vídeo, porque vocês podem rever o vídeo do dia 27 de julho de 2023, tá? Que está gravado aí no canal. E se eu esquecer aqui de falar alguma coisa, lá vocês vão ver que é semelhante, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, esse aqui é o meu amiguinho que me ajuda sempre aqui, grande amigo. Às vezes atrapalha um pouco, mas em geral ajuda, faz ficar mais além. Eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Eu vou colocar a moto no ponto de equilíbrio, tá certo? Tirar a moto do descanso. Ele está me dando as instruções, como é que eu devo fazer, né? Para evitar, como esse piso aqui ele tem uma leve inclinação para lá, para facilitar a água escorrer. Então quando nós formos para lá, a moto vai tender, né, pelo efeito da gravidade, a ir mais rápido, né? E como é uma moto pesada, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque senão eu posso perder o controle e a moto vai para o chão. Ele está concordando comigo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma marcha, certo? Vai ser uma primeira marcha, tá? Vou colocar aqui. Em primeira marcha, pronto. A moto não vai nem para frente nem para trás se eu soltar a embreagem. E eu vou movimentar a moto segurando aqui na embreagem, tá? Se a moto tender a pegar embalo ou tentar sair do controle, eu simplesmente solto a embreagem e a moto para, tá? Porque ela vai estar com o motor travado, né? Com a roda travada, perdão. O resto é a mesma coisa, tá? Eu vou usar essa mão para controlar o guidão da movimentação e, se necessário, né, também liberar a embreagem, o manete da embreagem, para que a moto pare. E vou empurrar a moto. Eu poderia empurrá-la por qualquer outro lugar, como eu mostrei com a XRE, mas eu prefiro empurrá-la aqui. Eu estou mais perto do centro de gravidade e também vou empurrar com a mão direita. Então a mão esquerda vai servir para controlar o guidão, tá? E a embreagem, e a mão direita é que vai fazer a força de empurrar a moto. E eu vou acompanhando ela aqui, né? Eventualmente, né, se eu sentir que ela vai sair do ponto de equilíbrio, eu sempre vou trazer ela para junto do meu corpo, né? Porque se ela sair do ponto de equilíbrio, eu tenho como escorá-la com a perna aqui, com o quadril. Se ela sair do ponto de equilíbrio para lá muito, aí não tem como segurar, ou seja, a moto vai tombar, né? E obviamente que a gente não quer que isso aconteça. Então eu vou simplesmente trazer ela no ponto de equilíbrio, né? E, se necessário, um pouquinho mais em direção ao meu corpo, para poder controlar melhor. Então vamos lá, vamos mostrar como é que a gente faz. Ó. Puxei a embreagem, tá? Olhar sempre para onde eu quero ir, tá? E vou começar a movimentar a moto. Vamos lá.
sempre olhando para onde eu quero ir, tá? Então, você vê que aqui eu estou fazendo um pouquinho mais de força do que eu faço com a XRE no outro vídeo, né? Por causa da diferença de peso das motos. E agora, como é subida, eu vou ter que fazer um pouco mais de força, tá? Para subida. Como vocês veem que aqui eu já estou fazendo bem mais força, né? Por causa do peso da moto, porque agora eu estou indo contra a gravidade. Vocês viram que para lá eu quase não fiz força, só fui acompanhando a moto, porque ela já ia sozinha. Aqui eu já tenho que fazer força, porque é subida. Aqui a força já diminui, porque deixa de ser subida e eu estou no plano, tá? Então, como vocês viram, aqui eu ajeito a direção, o guidão, tá? E posso colocar o descanso de volta, tá? Dá pra ver que eu tô um pouco fora de forma, né? Mas empurrar 400 quilos numa subidinha ainda que pequena não é tão fácil assim. Principalmente para quem tá com uma prótese no joelho. E a mesma coisa fazer para trás. Mesmo esquema, tá? Segura a embreagem e vai acompanhando a moto, sempre olhando para onde você quer ir. Nesse caso, obviamente, eu vou empurrar por aqui, né? E olhando para onde eu quero ir, ou seja, para lá. Então, mesmo esquema. Coloco a moto no ponto de equilíbrio, tiro o descanso, né? Seguro aqui a embreagem, para não deixar ela fugir do meu controle. E vou empurrar a moto por aqui, ó. Sempre olhando para onde eu quero ir. Tá vendo? Para lá é fácil, porque é descida, como eu falei, né? E aqui eu estou entrando já na parte que não vai ser nem subida nem descida, tá? Ó, sempre olhando para onde eu quero ir e tomando cuidado para não deixar a moto perder o ponto de equilíbrio para o outro lado, porque aí não tem como segurar, tá? Então aqui eu vou, ó, posso empurrar aqui também pelo assento, né? E agora eu vou pegar a parte mais difícil, que é a subida. Vamos ver se eu consigo, né? Ó, aqui já está mais difícil, porque é a subida, tá? Então aqui vou dar uma pausa, descansar e vamos ver se eu consigo subir, tá? Aqui já é subida, então empurrar 420 kg na subida. Na realidade acho que ela está um pouco mais, porque ela está com o peso dos baús. Eu deveria ter tirado o peso dos baús e não tirei. Então ela tem algumas coisas no baús aí e isso também dificulta, né? É claro. Mas vamos lá. O procedimento é o mesmo, tá? Só que eu vou fazer mais força agora. E vamos ver se a prótese do joelho é boa mesmo. Então aqui já está ficando mais fácil de empurrar. Aqui já está acabando a subida, ficando no plano. Então pronto. Coloquei o descanso e foi feito o procedimento. É claro que se eu fizer isso para frente, fica mais fácil usar o motor. Para trás não tem jeito, porque essa moto não tem marcha ré, né?
Algumas motos desse tipo aqui já tem um kit de marcha ré para ser montado depois nela, mas eu não fiz isso na minha. Então para frente vou fazer o mesmo procedimento agora, só que usando o motor, e aí eu não faço força principalmente na subida. E para trás não tem jeito com o motor. Então vamos ligar a moto. Deu para ver agora que na subida eu não fiz força, né? Porque estava utilizando o motor. Só soltando aqui a embreagem na zona de deslizamento. E a moto vai sozinha, você só tem que ir direcionando e mantendo no ponto de equilíbrio. A gente pode fazer a mesma coisa montado, tanto com o motor desligado quanto com o motor ligado. Dependendo da situação, pode ser mais prático ou não, tá? Então, avaliando a situação, você vai ver que em alguns casos é melhor você ir montado e em outros casos é melhor você ir desmontado. Então, vamos mostrar agora o caso montado. Eu posso montar assim nessa moto, né? Vem o nosso instrutor aqui de novo. Tira do descanso, tá? Tira da marcha.
mesma coisa, tá? Eu posso fazer isso também sem o motor, só que aí eu vou fazer força na subida. E aí montado, para empurrar com o pé na subida, é bem mais difícil, né? Para trás eu posso fazer a mesma coisa também, montado, né? E aí eu vou fazer o mesmo esquema. Puxo a embreagem, ó, e vou empurrando para trás, montado. Quando está no plano ou na descida, como eu vou estar agora, é muito fácil, tá? Mas se tiver na subida, como vai ser o caso do outro lado, aí se torna bem mais difícil. Aí nesse caso, em geral, é melhor ir desmontado, porque você consegue fazer mais força desmontado do que empurrando só com os pés assim para trás, tá? Vocês vão ver que a subida ali não vai ser fácil, né? Empurrando com os pés para trás assim. Ainda mais para quem tem uma prótese no joelho e artrose do outro lado. Ó, aqui eu já começo a ter dificuldade, né? Aqui, ó, já não tenho o mesmo apoio que eu tinha quando eu estava desmontado para empurrar a moto para cima, tá vendo? Então, aqui já começa a ficar muito difícil. E aí, obviamente, para não forçar o joelho, tá? Eu não vou fazer isso. Mas pode ser feita se a pessoa tiver condições. Eu teria condições, mas eu vou forçar muito o meu joelho, tá? Então não vale a pena. Pra frente é a mesma coisa, né? Eu posso ir empurrando também, tá? Pra baixo é uma maravilha, ok? Mas quando chega para a subida fica muito ruim. Então eu recomendo sempre, se você tiver que empurrar assim, empurre desmontado, a não ser que você use o motor, que é o caso de ir para frente. E para ir para trás não tem motor que dê jeito, a não ser que a moto tivesse o kit implementado aqui da marcha ré. Então é isso daí, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude alguém que tem uma moto pesada como essa, ou mesmo uma moto mais leve, mas as técnicas são as mesmas. Obrigado pela atenção de todos. Continuem assistindo, prestigiando o nosso canal. Em breve nós vamos ter mais vídeos com esta e outras motos. Um abraço a todos. Assim, agora eu vou mostrar outro método de montar e desmontar nessa moto, que é pelo lado direito, que é um método usado normalmente pelos policiais nos Estados Unidos, para que eles não montem ou desmontem para o lado do trânsito. Então você simplesmente fica em pé na moto, tá? Mantenha o seu centro de gravidade na linha do apoio dos pneus dianteiro e traseiro no chão e desmonta normalmente. Aí a moto não tomba. Para montar a mesma coisa. Você não pode querer montar e ficar em pé aqui, ó, porque aí a moto tende a vir, mesmo essa moto sendo pesada, mas eu também sou pesado. Então na hora de montar você já joga o corpo para lá, ó. E sempre segurando o freio, tá? Dianteiro. Aí passa a perna e pronto, tá montado, né?
E sempre com o guidão aberto para o lado que você vai montar ou desmontar. Essa é mais uma dica. Obrigado mais uma vez. Ah, sim, é uma outra coisa que eu esqueci de falar. É que tem uma outra técnica também para empurrar lá para trás, sem o motor, tá? E eu vou mostrar agora para vocês, só aqui no plano e na descida, para obviamente não fazer muita força. O esquema é o mesmo, tá? Tira do descanso, engata a marcha, segura na embreagem. Só que agora eu vou segurar na embreagem com esta mão aqui e empurrar com a outra pela frente, como eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, tirei do descanso, estou no ponto de equilíbrio da moto, tá? Engatei a primeira marcha. Agora eu vou segurar a embreagem com esta mão aqui, com a mão direita, tá? E vou empurrar a moto aqui pela frente, na carenagem, com a mão esquerda, ó, tá? Olhando para onde eu quero ir. Então é o mesmo esquema, tá? Vou aqui, ó, empurrando a moto para trás, tá? E controlando para ela não escapar do meu controle com a embreagem, tá? E posso empurrá-la assim, sempre olhando para onde eu quero ir, ó. Quero ir para ali, então estou olhando para lá. Vou deixar ela sair do ponto de equilíbrio. Vocês viram que ela tentou sair, agora eu segurei, tá? Isso é um pouco de falta de prática, né? Muito tempo parado, mas dá pra fazer tranquilo, tá? Ó. Viu? Eu não vou agora subir para não fazer força, tá? Mas o esquema é esse. A moto está no ponto de equilíbrio e ela estando no ponto de equilíbrio, eu não faço nenhuma força. Estou segurando a moto, ó, aqui, só aqui, ó, tá? Agora eu vou colocar no descanso. E está resolvido o problema. Ok? Vamos lá.
foi para desenferrujar um pouquinho a fome de andar de moto.